Bom dia, irmãos. Coisa boa estarmos juntos mais uma vez para ouvir aquilo que Deus tem para ministrar ao nosso coração. E nesse sentido, gostaria de convidá-lo, se você pode, para abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Colossenses. E essa é a vantagem, irmãos, de pregar em sequência. Porque daí o texto já está na cabeça, né? E daí quando você tem uma hora só para preparar o sermão, fica mais fácil. Né? Colossenses, capítulo de número 3. Nós vamos ler dos versículos 11 até o versículo de número 14. Colossenses, capítulo 3, versículo 11 ao versículo de número 14, é o texto que falará ao nosso coração nesta manhã. Palavra do Senhor, queridos, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 11 ao 14, nos diz assim: aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos orar? Deus bondoso, maravilhoso, nós te louvamos pela Tua palavra, te louvamos pela bondade do Senhor e pela oportunidade que temos de estar na Tua casa, Deus, falando a respeito das coisas do Senhor. Ministra, Deus, ao nosso coração, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, e é justamente a Tua voz, Deus, que traz consolo, conforto, às vezes também confronto, mas é um confronto necessário. Confronto que vem do amor do Senhor em querer nos transformar, em querer nos abençoar, em querer fazer com que nós sejamos mais parecidos com Cristo. E é justamente por isso, Deus, que nós pedimos. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho certeza que ao longo dos anos que você tem frequentado aí esta igreja, ou se você teve oportunidade também de frequentar outras igrejas antes de chegar até aqui, eu tenho certeza que você já teve aí alguma dificuldade em se relacionar na igreja, não é verdade? É claro que essa dificuldade, ela é uma dificuldade que nós temos na vida. Se você tem família, você já teve alguma dificuldade de se relacionar com a sua família. Se você trabalha, é o caso de todo mundo aqui, você já teve alguma dificuldade lá no seu trabalho, na escola, na universidade, onde quer que você esteja. Nós enfrentamos dificuldades nos nossos relacionamentos. Essas dificuldades, elas vêm de diversas áreas, de diversos motivos. Às vezes ela tem a ver com o outro, apenas com a outra pessoa. Às vezes a outra pessoa não acordou bem, te olhou meio torto, você fica meio assim. Eu não tenho esse problema, graças a Deus, né? Você pode olhar do jeito que quiser, não faz a menor diferença. Mas algumas pessoas têm essa dificuldade. O fulano de tal não me cumprimentou. Às vezes é um problema do outro mesmo. Mas às vezes é um problema seu. Às vezes é um problema nosso. Sou eu o problema. Às vezes é um problema dos dois. Né? E às vezes você tem um problema que não tem nada a ver com você nem com o outro. É alguém que traz lá de fora e acontece, enfim. Né? São situações da vida. Fato é que nós temos as nossas diferenças. Como seres humanos, eu digo. Essas diferenças que nós temos como seres humanos estão aí para serem vencidas. Elas não existem por acaso. Mas elas existem justamente para que nós possamos perceber a glória de Deus em fazer com que pessoas tão diferentes convivam juntas em um mesmo lugar. E eu gosto muito de pensar sobre o céu. Pastor, o que tem a ver o céu com o texto? Tudo. Absolutamente tudo. E eu gosto muito de pensar no céu a respeito das coisas que a gente vai viver lá. Como é que é? O que vai ter? O que vai deixar de ter? O que a gente vai comer? Será que vai ter café? Eu imagino que sim. Né? A fonte da vida, será que é um rio de chocolate? Deus queira que sim. Então, nós temos algumas coisas a pensar sobre o céu, né? E nos chama muito a atenção. Como é que vai ser? Um lugar que não tem dia nem noite, aquela cidade fantasiosa que aparece lá, né? Cheia de inúmeras coisas grandiosas.
Qual o portão que você vai passar? Como é que funciona, né? É interessante pensar sobre essas coisas, mas algo mais interessante ainda para se pensar sobre o céu é justamente sobre os relacionamentos que a gente faz aqui na igreja. A forma como nós pensamos o que é igreja. O que é igreja? No que consiste esse negócio que a gente chama de igreja? E nada mais é do que o povo de Deus reunido, do que o reino de Deus, de certa maneira, ainda com limitações, manifesto nessa terra. E aí, quando eu penso sobre o céu, algo me chama muita atenção. E é justamente a ideia dos relacionamentos. Pensando que, às vezes, a gente tem um problema com o vizinho, com a pessoa que está, talvez, sentada do nosso lado, né, ou próxima de nós, do banco à frente, do banco atrás, enfim. Pessoas que estão aqui, ou pessoas que hoje não puderam estar aqui. Talvez a gente tenha um problema com essas pessoas, mas deixa eu te dar um consolo fantástico. Esta pessoa vai ser seu vizinho por toda a eternidade. Então resolva o seu problema. Resolva o seu problema. Nós estamos aqui, irmãos, para resolver os nossos problemas de relacionamento, principalmente dentro da igreja. Aqui tem que ser o lugar de maior facilidade de resolver conflitos. Porque nós precisamos entender algumas coisas a respeito disso. Primeira delas, versículo de número 11. Todos nós somos iguais perante o Senhor. Não há diferença entre nós. As diferenças que existem entre nós são para que nós possamos perceber a glória de Deus manifesta no relacionamento de cada um com Deus. Mas não existem mais divisões entre nós. Se você é rico, se você é pobre, se você é mais inteligente, se você é um pouquinho menos, se você é mais dedicado, menos dedicado, não importa, porque diante de Deus nós somos absolutamente iguais. Nós somos merecedores do inferno iguais, nós somos pecadores iguais, nós somos carentes da graça de Deus iguais, nós somos lavados pelo mesmo sangue, pela mesma quantidade de sangue de Cristo. Nós temos o mesmo direito de entrar na presença de Deus. Nós temos os mesmos deveres de nos santificarmos iguais. Ninguém precisa se santificar mais ou menos, todos nós precisamos nos santificar. Talvez a sua luta contra algum pecado específico seja mais difícil do que a minha. Mas talvez a minha luta contra algum pecado específico seja mais difícil do que a sua. Mas independente disso, nós precisamos nos santificar igual. Todos nós precisamos nos santificar. Todos nós somos nivelados pela mesma qualificação no reino. E essa é uma das coisas que eu mais tinha dificuldade, ou tenho dificuldade, na verdade, de entender algumas coisas a respeito do poder de Deus em algumas teologias, alguns pensamentos de que se você orar mais, se você fizer mais, se você se dedicar mais, Deus vai te abençoar mais. Irmãos, isso não existe. Não existe porque todos nós nos relacionamos com Deus de maneira diferente. E Deus se relaciona conosco de maneira diferente. É bem verdade que se você se relacionar com Deus por 10 minutos por dia, você vai ter um resultado de relacionamento com Deus de 10 minutos. Mas se você se relacionar 1 hora, 2 horas ou mais, você vai colher frutos disso. Isso é absolutamente verdadeiro. Se você estiver em pecado, certamente você vai estar com a sensação de estar separado de Deus. Mas o Senhor continua o mesmo. Ele não muda. Ele não age de maneira diferente. Ele continua agindo exatamente igual. E nós precisamos olhar para o Senhor e perceber que todos nós somos iguais, porque a maioria dos problemas que nós temos dentro da igreja, ou fora, é porque nós nos julgamos melhores ou piores do que alguém. Nós nos julgamos de alguma forma mais merecedores ou menos merecedores. Nós nos julgamos de alguma forma diferentes uns dos outros, e por causa disso nós temos dificuldades. E essas dificuldades precisam ser quebradas. Elas precisam ser extinguidas. E como é que a gente extingue essas dificuldades? Olhando não para o outro, mas olhando para Cristo. Ao olharmos para o Senhor Jesus, nós reparamos que o Senhor nos ama de maneira idêntica, de maneira igual. E por causa deste amor de Cristo, nós fazemos com que o amor que nós temos uns pelos outros seja o amor de Cristo também. E
E quando nós fazemos isso, nós conseguimos olhar para os outros igual Cristo olha para a gente também. E é necessário que a gente faça esse exercício todos os dias, porque isso vai ser necessário nas nossas vidas. Olhar para todos os seres humanos como pessoas que precisam de Cristo. Não como melhores, não como piores, não como diferentes, mas como pessoas que precisam tanto de Cristo quanto nós precisamos. Em segundo lugar, se não existem diferenças entre nós, essas diferenças que existem de fato sobre nós somos diferentes. É impossível não haver diferenças entre nós. A questão é como é que a gente lida com essas diferenças. E nós lidamos com essas diferenças agindo como Cristo agiu. E aí no versículo 12 nós temos a receita de bolo. Como é que a gente age diante dos nossos irmãos para que essas diferenças sejam postas de lado? E aí nós temos algumas características que Cristo vai colocar sobre nós. Primeiro, profunda, me ajuda? Compaixão. Você precisa ter compaixão pelos seus irmãos. Nós precisamos ter compaixão uns dos outros. Segunda coisa que aparece ali, profunda compaixão, nós precisamos agir com bondade. Nós temos que ser bons, da mesma maneira que Cristo é bom conosco, independente daquilo que a gente faz, nós precisamos ser bons com os nossos irmãos. E às vezes bons consigo mesmo também. O texto continua, nós precisamos ser humildes. Qual que é a ideia da humildade aqui, irmãos? É pensar a respeito de não se vangloriar, não trazer para a sua vida mais do que você precisa, mais do que você tem, mais do que você pode oferecer, mas perceber dentro da humildade que nós precisamos de Cristo igual. Nós somos iguais, tão merecedores do inferno uns iguais aos outros. E da mesma maneira, tão carentes de Cristo. A mesma necessidade que eu tenho, você também tem. Ninguém precisa mais de Cristo. Todos nós precisamos igual de Cristo. E Cristo pode nos preencher da maneira igual. Por isso, seja humilde. Não olhe para os outros diferente. Olhe igual. É a mesma necessidade que você tem. Não olhe para as diferenças sociais, econômicas, acadêmicas, de aparência. Não dá. Né? Não tem como se comparar com a minha beleza, por exemplo. Não é possível. Não dá. Então, não tente fazer isso. Não é esse o caminho. A gente olha com os olhos de Cristo. Todos nós precisamos de Cristo igual. Mas o texto continua. Humildes, depois? Mansidão. Seja manso. Sabe qual que é um dos maiores problemas que a gente tem? É quando a gente olha para as coisas querendo resolver tudo do nosso jeitão. Com a nossa identidade, com a nossa garra, com a nossa força de vontade. E isso nos afasta uns dos outros, isso quebra a mansidão. Seja manso para resolver as coisas. Seja manso com seus irmãos. Seja manso como Cristo foi. Seja gentil, seja bondoso, seja carinhoso. Às vezes a gente quer resolver as coisas e nisso a gente põe as coisas, os burros na frente dos bois, os carros na frente dos bois, é uma coisa assim. Não funciona assim. Cristo não age assim conosco. Por que a gente vai agir dessa maneira com as pessoas? Cristo age conosco com bondade. Quantos pecados você comete? Quantas desgraças você já fez em termos de pecado na sua vida? E Cristo continua agindo da mesma maneira. Por que a gente age diferente? Haja igual Cristo. Seja bondoso, seja carinhoso, amoroso para resolver as coisas. Em último lugar, paciência. Da mesma maneira que Cristo teve paciência com você até hoje, tem e continuará tendo. Tenha paciência para resolver as coisas. Não resolva as coisas de maneira intempestiva. Resolva as coisas como Cristo resolve. Pense as coisas como Cristo pensa. Haja como Cristo age. Com paciência. Lembre-se, nós temos essa vida aqui, mas essa vida nós somos peregrinos. Nós somos eternos. Nós já temos garantido para nós a vida eterna. Você não precisa salvar o mundo. Você não precisa resolver tudo hoje. Calma, paciência. Mas o texto continua para nós, versículo de número 13, ele vai dizer a respeito de sustentar um ao outro. O texto fala sobre suportar, a palavra que está aí é suportar, né? Suportem uns aos outros. E aí, nesse texto, nós temos aquela ideia de eu preciso aguentar o meu irmão. Não é essa a ideia do texto.
palavra de Deus não fala sobre aguentar, a palavra de Deus fala sobre sustentar, sobre ser um suporte para os seus irmãos. Leve a carga uns dos outros, ajude um ao outro. Uma família caminhando com outra família em oração. Às vezes a gente se reúne só para comer. É bom também, eu gosto. Mas não é a única coisa que a gente pode fazer. O texto está falando para a gente sobre discipulado, sobre caminhar junto, sustentar os fardos uns dos outros, sobre ajudar um ao outro. Hoje, quando você chegar em casa, não agora não dá, mas hoje, quando você chegar em casa na hora do almoço, pensa lá no Rev André Aldo. Dá uma ligada para ele, vê se ele precisa que leve almoço lá, quem sabe. Talvez eles estejam muito ocupados para cozinhar. São coisas que a gente pode pensar juntos. Suportem uns aos outros, ajudem, sustenta uma família a outra, um casal sustenta o outro. Participe da vida um do outro. Essa é a ideia que o texto traz para nós. E aí nós temos a ideia do perdão. Nós precisamos nos perdoar, porque a gente vai falhar. Nós somos pecadores, a gente precisa entender que nós vamos falhar. E porque nós vamos falhar, irmãos, nós precisamos nos perdoar. Estarmos abertos ao perdão. E às vezes a gente se preocupa muito em pedir perdão. E é humilhante, não é? Pedir desculpa por algum erro seu é humilhante. Mas às vezes é mais humilhante você perdoar. Às vezes a gente desconsidera a dificuldade que é perdoar. Precisa perdoar. Porque Cristo nos perdoa todos os dias, várias vezes por dia. Perdoe 70 vezes 7. É infinito o perdão, porque é infinito o perdão de Deus para conosco também. Nós não merecemos aquilo que Deus fez por nós, e é justamente por isso que nós também precisamos nos perdoar, nos sustentar, nos ajudar, nos fortalecer uns aos outros. E o versículo de número 14 vai dizer para nós sobre o vínculo do amor. Nós precisamos amar o Senhor Jesus, porque Ele também nos ama. E ao amar o Senhor Jesus, nós recebemos de maneira sobrenatural a capacidade também de amar os nossos irmãos, de participar com eles, de sustentá-los, de ajudá-los, de sermos ajudados, de perdoar. O perdão não vem de nós, irmãos, perdão é um ato sobrenatural. Ele acontece por causa daquilo que Cristo fez por nós, dando a sua vida na cruz do Calvário. Nós precisamos aprender a amar, como Cristo também amou. Sem pedir nada em troca, sem esperar nada em troca. Nós precisamos lembrar do vínculo da perfeição, que é o amor de Cristo por nós. Ele é que nos sustenta, Ele que guarda as nossas vidas, é Ele que fala conosco, é Ele que faz com que os nossos relacionamentos possam ser restaurados, consertados e sustentados. É fato que durante a vida da igreja nós vamos ter muitos problemas de relacionamento aqui, ou em qualquer outro lugar que você está. Já viu aquelas pessoas que saem da igreja porque tem problema de relacionamento aqui? Vai ter problema igual, porque problemas vão existir em todo lugar. Problema de relacionamento não é literalmente por causa das pessoas, é por causa do pecado. E é justamente por isso que nós precisamos então aprender a resolver esses problemas. Como é que a gente resolve isso? Com o amor de Cristo. Como é que Cristo resolve os nossos problemas pessoais? Como é que Cristo resolve o principal problema do homem, que é o pecado? Nos amando. Nos amando de tal maneira que deu a vida dele na cruz do Calvário. E é justamente nesse sentido que nós fazemos isso também uns pelos outros. Nós precisamos amar. Construir laços de amor. Laços do mesmo amor que Cristo teve por nós, uns pelos outros. E que assim o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Deus bondoso e maravilhoso, nós te louvamos pela tua palavra, Deus, que nos ensina a vencer os problemas e as dificuldades que nós temos de nos relacionarmos uns com os outros. Por isso, Deus, nós clamamos ao Senhor mesmo. Só o Senhor pode nos garantir essas ferramentas. Essas ferramentas não vêm do nosso esforço apenas. Elas não vêm da nossa força de vontade. Elas não vêm de um bom trabalho de liderança, elas não vêm de nada disso. Elas vêm por causa do quanto nós nos relacionamos com o Senhor. Elas vêm do nosso relacionamento contigo. Elas brotam do amor que o Senhor teve por cada um de nós. Ó Deus maravilhoso, nos ajuda a resolver os nossos conflitos, as nossas diferenças, os nossos problemas. Nos ajuda, Deus, a entender que todos nós diante do Senhor somos exatamente iguais. Nós precisamos igual do Senhor, Deus. Nós não somos diferentes diante do Senhor.
Nos ajuda a perceber essa realidade não apenas de maneira intelectual, ou talvez filosófica, ou até mesmo poética, mas nos ajuda a perceber essa realidade de maneira espiritual, de maneira sobrenatural. De modo que isso vire a nossa própria realidade, a forma como nós enxergamos a nossa própria realidade. Nos ajuda, ó Deus, a perceber como que o Senhor se relaciona conosco, para que nós também possamos nos relacionar uns com os outros. E fala conosco, Deus, ministra ao nosso coração, para que nós sejamos tocados, impactados pela Tua Palavra, e assim nós também possamos ser transformados pela Tua Palavra, de modo que nós realmente possamos agir mais como o Senhor agiu, como o Senhor age, e menos como